Crianças, tudo bem? Bom, no nosso vídeo de hoje, a gente vai falar do nosso livro de Geografia, certo? Nós vamos iniciar o nosso capítulo 3, tá? Lá da unidade 2 do nosso livro de Geografia. Então, vamos lá. Eu com o meu livro, vocês com o livro de vocês aí, certo? Bom, o nome do nosso capítulo 3... tá aqui, olha, essa é a página inicial do capítulo, tá? Lá na página 60 do nosso livro. O nome do nosso capítulo é Paisagens, Tempo, Clima e Vegetação. A gente vai falar um pouquinho sobre o clima, a vegetação, o que pode afetar nesse capítulo, certo? Então vamos lá. Aqui na página inicial, ele traz pra gente a imagem de uma garota, né? Uma menina, que ela tá regando uma semente que ela plantou. Então, até ele fala aqui no alto, olha, a vegetação e o clima nas paisagens. Em um dia ensolarado, então a gente já tá sabendo aqui, porque ele tá dizendo pra gente, que aqui na imagem é um dia ensolarado, certo? Então, olha lá. Paula decidiu regar a semente de uma árvore. Desenhe ao lado como você acha que a árvore ficará quando crescer. Então, aqui é uma atividade, né? A Paula tá regando a semente que ela plantou. E aqui ele tá pedindo para vocês desenharem como vocês acham que vai ficar essa árvore quando ela crescer. Como é que ela vai ser. E aqui vocês vão fazer o desenho, certo? E aqui embaixo vem umas perguntinhas para responder oralmente mesmo, né? A respeito da imagem, o clima que aparece na imagem, tá bom? Então, vamos lá agora para a página 61, certo? No nosso segundo tópico aqui, ó. O nome do nosso segundo tópico é Paisagens e Diferenças Climáticas. Então, vamos ler lá o que ele vem falar um pouquinho pra gente. As condições retratadas na imagem anterior não são encontradas em todas as regiões, ou mesmo todos os dias. Então, ele quer dizer pra gente que a imagem aqui de um dia ensolarado não é encontrada em todas as regiões ou todos os dias. Tem regiões que chove mais, tem regiões que tem um clima mais seco realmente, que tem dias mais ensolarados. Então, diferencia, tá? Nós temos diferentes climas, diferenças climáticas, como já fala aqui no título. Então, vamos continuar. Existem locais predominantemente muito frios e outros muito quentes. Aqui na nossa região tá quente, né? Essas semanas a gente vem sentindo que tá realmente muito quente. Não vem chovendo tanto, então isso altera no nosso clima, né? Fica esse clima mais quente, mais calor. A gente tem que ficar toda tomando banho, pegando vento pra ver se melhora. Bora lá. Há ainda aqueles em que costuma chover muito e outros onde chove pouco. Então, tem lugares que chove muito. Aqui em Belém chove bastante, né? Mas como estamos no verão, nesse período, não está chovendo tanto. Mas, geralmente, na nossa região, chove quase todos os dias. Mas tem lugares que não tem essa presença da chuva tão frequente. Não chove todos os dias, né? A gente até falou na comunidade sertaneja, né? A gente falou das regiões do Nordeste, que tem regiões que passam por longos períodos de seca e que não tem essa chuva frequente. Então, vamos lá. Os seres humanos podem ocupar praticamente toda a superfície terrestre, adaptando-se a essas condições climáticas. Então, o homem ele consegue se adaptar a essas situações climáticas, né? E viver nos lugares onde ele está. Então, vamos continuar aqui. As temperaturas dos diferentes lugares interferem no tipo de vegetação e também pode influenciar nas paisagens e nas formas das construções. Então, se é um lugar mais frio, vai ter uma vegetação específica daquele lugar para aquele clima frio, certo? Então, as paisagens também vão ser de acordo com aquele clima. Se é um lugar que faz muito frio, chega a nevar, então a paisagem vai ser uma paisagem com neve, né? Branca. As casas vão ser adaptadas para esse clima frio, para que as pessoas consigam sobreviver naquele lugar.
viver num lugar agradável, quentinho, né, quando for dentro da sua casa. Então, isso vai de acordo com o clima da região onde aquela pessoa tá morando, certo? Então, aqui, olha, ele até coloca aqui na imagem, né, Gifu, no Japão, em 2015, é um lugar que aparentemente é muito frio. Olha aqui, ó, tem neve, né, neve, as casas são de madeira, né, parecem uns chalezinhos. E aí, nessas casas, eles conseguem se resguardar mais do frio. Então, vamos continuar. Observe na fotografia ao lado a moradia de uma região onde há neve, que foi essa que nós observamos aqui, né? Que características da construção destaca nessa região? A gente pode observar, né, que as casas são bem semelhantes, não é mesmo? Aqui elas são bem parecidas umas das outras, né? Elas parecem ser feitas de madeira. Então, deve ser casas adequadas a esse clima, que vai ajudar os moradores a viver de uma forma melhor lá. Então, vamos continuar agora aqui embaixo, tá? As condições climáticas também interferem no lazer das pessoas. Geralmente, em áreas litorâneas, as temperaturas são mais altas e as pessoas aproveitam o mar para se refrescar. Ir pra praia, né? Tomar um banho, se refrescar, pra aproveitar, né? Que tem essa praia, esse rio, que pode estar sendo indo lá se refrescar desse calor, né? Então ele coloca aqui que são opções de lazer que a maioria das pessoas gostam, né? Quando tem essas áreas litorâneas. Outras aqui, ó, continuando, tá? Existem locais em que as temperaturas variam muito durante o ano. A paisagem modifica-se de acordo com a estação, verão ou inverno. Nós temos as estações do ano, né? Verão, inverno, outono, primavera. Então tem lugares que tem todas essas estações do ano, né? E aí varia a paisagem no verão pode estar de uma forma, no inverno vai estar de outra. Então aqui ele coloca a imagem, né, do Central Park aqui pra gente, tá? Lá em Nova York. E aqui a primeira imagem é no verão. Olha as pessoas lá caminhando, né, aproveitando, se refrescando, pegando um ventinho. E aqui já na outra imagem é no inverno, ó, já tá nevando, né? O lago parece já está congelado. Então, são dois lugares com situações climáticas diferentes. Aqui é no verão e aqui é no inverno. Então, a gente pode observar que a paisagem mudou, né? No verão estava de uma forma, um clima ensolarado, né? Fresco. E no inverno já estava um clima diferente, mais frio, né? As pessoas, até o modo de se vestir já muda também. Então, a paisagem também muda. Agora que nós vamos para a página 62, certo? Vamos lá no alto. As formações vegetais também estão relacionadas com as condições de temperatura e a quantidade de chuva. Observe as fotografias que mostram diferentes paisagens. Então, a vegetação ela está também ligada à temperatura daquele lugar e o nível de chuva que vai ter naquele lugar, certo? Aqui na primeira imagem, olha que vocês podem observar, é uma vegetação, né, bem densa, bem grande, bastante árvores, tem a presença de bastante árvores, né? É um trecho da floresta amazônica, vegetação densa e fechada, região norte do estado de Mato Grosso. Então a gente pode observar que, olha aqui, tem a presença de muitas árvores, né? É uma mata fechada, mata grande, são árvores bem próximas uma das outras. Então, por que tem essa vegetação bem verde, bem densa? Porque o nível de chuva lá é intenso. Então, a vegetação consegue se manter viva, consegue se propagar mais, porque o nível de chuva lá favorece essa vegetação, certo? Então, olha aqui. Em áreas quentes, com chuva durante todos os meses do ano, a vegetação é composta de árvores altas e muito próximas uma das outras.
Elas nascem bem pertinho uma das outras. Em regiões frias, ou que a quantidade de chuva é menor, a vegetação é mais baixa, originando os campos. Então aqui, olha, você pode observar, né? Que aqui já é quando tem esse nível de chuva já não é tão intenso, então a vegetação já é mais baixa. E ele até fala aqui que são originados os campos. Lá na Amazônia, como o nível de chuva é elevado, tem muita chuva, a vegetação, as árvores costumam ser mais altas e bem próximas uma das outras. Aqui embaixo agora, tá? Em áreas quentes e com chuva reduzida durante o ano, é comum a presença de plantas com espinhos. Então aqui, olha, tem os cactos, né? Que são essas plantas, né? Que são características de lugares que não chovem tanto. Então daqui, ó, tá até o nome. Aqui na primeira, que é do campo, né? É a presença de vegetação rasteira na região de Campos, de Clima da Serra, São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Que são aqui, ó, não tem essa chuva tão frequente, mas chove e tem essa vegetação mais baixa, mais rasteira, né? Esse clima de serra. E aqui já é a presença de solo arenoso e do cacto em uma região do semiárido, Floresta, Pernambuco, 2016. E aqui já é uma área que já não tem tanta frequência de chuva e tem essa vegetação mais, né, com cactos, plantas mais espinhosas, que tem esse clima já mais seco, né? Bom, aqui já na outra página é uma atividade, é só de ligar e pintar, que vocês vão observar, né, um lugar, a mesma paisagem, só que em diferentes estações do ano. Aí vocês vão observar, ligar e pintar, certo? Agora nós vamos para o nosso terceiro tópico, tá? Aqui na página 64. O nome do nosso tópico é Por que as temperaturas são diferentes? Então vamos lá ler, tá? Então vamos lá. Por que alguns lugares são mais quentes do que os outros? Vamos conhecer alguns desses fatores que contribuem para as diferenças de temperatura. Então vamos lá conhecer, né? Porque em alguns lugares são mais quentes, outros lugares são mais frios. Vamos conhecer essa diferença de temperatura. A cobertura vegetal tem importante papel na absorção de parte da energia solar que recebemos na superfície terrestre. Então, olha aqui, a vegetação vai contribuir muito para esse nível de temperatura. Áreas mais abertas, com menos vegetação, tendem a apresentar-se com temperaturas mais elevadas. E áreas verdes, ao contrário, atuam na absorção, diminuindo o calor do sol. Então, a gente pode observar aqui, ele quer dizer pra gente que em lugares que tem maior vegetação, tem árvores próximos, plantas, vai ajudar na temperatura desse ambiente. Então, lugares que tem árvores, vegetação, vai ter uma temperatura mais amena, mais agradável. Porque essa vegetação vai conseguir absorver esse calor solar, né? Essa luz solar. E já lugares abertos, que já não tem tanta vegetação próximo, é só casas, asfaltos, assim. Quando for assim na cidade mesmo, tende a ser mais quente, porque já que não tem as árvores para fazer essa absorção, tendem a ter uma temperatura mais elevada, sendo mais calor. Então a vegetação é muito importante. Quando se tem mais árvores, o clima fica melhor, a temperatura não se eleva tanto. Agora vamos ler aqui embaixo, tá? A altitude também exerce influência na temperatura do ar. Se você já viveu em lugares altos ou conheceu algum deles, deve ter percebido que lá as temperaturas costumam ser menos elevadas
do que aquelas com baixa altitude. Altitude, lugares na altitude, são lugares mais altos, que tem uma elevação. Então, geralmente, lá a temperatura é um pouquinho menor, não é tão quente. Agora aqui. Nas regiões mais elevadas, a retenção de calor é menor do que nas áreas mais baixas, porque o ar é mais rarefeito, mais leve. De modo geral, a cada 200 metros de altitude, a temperatura diminui 1 grau. Outro fator que influencia a média da temperatura é a presença do oceano nas proximidades. Em lugares litorâneos, a temperatura tende a não diminuir muito em relação ao nível que alcançou durante o dia. Então, nessas áreas, litorâneas, a temperatura não tende a diminuir muito. Já em lugares distantes do oceano, essa diferença entre temperatura máxima e mínima em um dia tende a ser maior. Então, lugares que são mais distantes do oceano, a gente consegue observar no dia que a temperatura pode aumentar e diminuir no mesmo dia. Esse fenômeno explica-se pela propriedade da água de reter calor e liberá-lo de forma lenta, mesmo quando não há sol, ou seja, durante a noite. Então, durante a noite, a gente também pode perceber que a temperatura pode mudar. Às vezes, a temperatura fica mais amena, mais fresquinho. Outras vezes, a temperatura até se eleva e tem noites que são muito quentes, muito calor. Então, crianças, nesse capítulo, ele vem falar pra gente um pouquinho, sobre o clima, esses fatores que vão ajudar o clima a ser mais quente ou mais frio, essa elevação de temperatura, como a vegetação vai contribuir para isso, para melhorar, para amenizar, essa temperatura ou aumentar. Então, nesse capítulo ele vem falando um pouquinho disso pra gente. E depois já vem as atividades, certo? Que vocês vão estar fazendo, tá bem? Aqui no livro mesmo, tá? O nosso capítulo vai só até a página 67. Então, vocês resolvam as atividades até a página 67, certo? Então, crianças, no vídeo de hoje foi isso. Nosso livro de geografia, nosso capítulo 3. E aí, a gente se encontra nos próximos vídeos, certo? Grande beijo, até logo!